Olá, amigos. Dando continuidade à leitura do romance Espírita Amanhecer Divino, hoje com a parte 8. Mal o dia amanhecera e Júnior já verificava o estado de saúde do conde, que parecia ter evoluído e seu rosto apresentava mais cor, seus olhos estavam vivos e brilhantes. Foi com certo alívio que pediu licença a Damasceno para se ausentar, devido à necessidade urgente de ver o seu pai. O velho amigo compreendeu a situação e disse que ele se apressasse. Caso contrário, poderia chegar tarde demais e jamais se perdoaria por tamanha falta. Júnior despediu-se e com muita pressa pegou a estrada que levava à região serrana, onde cultivavam seus vinhedos. O cavalo estacou e parecia sedento e cansado. O rapaz lembrou-se que há 3 dias usava o mesmo cavalo. Embora o cavalo tivesse sido alimentado e houvesse descansado durante a noite, não aguentaria por muito tempo aquele ritmo veloz. Então decidiu diminuir o galope e, quando chegasse ao solar, pernoitaria. Já eram 3 horas da tarde quando Tâmara introduziu Júnior ao quarto do pai. Este, ao vê-lo, sentou-se rapidamente, como se tivesse recobrado as forças. Abriu os braços e em lágrimas gritou: "Meu filho querido, me perdoe por todo o mal que lhe causei e que Deus te abençoe." Júnior abraçou-o piedosamente e respondeu: "Papai, mereci a lição que o senhor me deu. Agradeço, porque graças a ela, hoje sou um homem e não um moleque. Mas se julga que me deve perdão, considere-se perdoado." Assim que terminou de pronunciar a última palavra, perdoado, Júlio estremeceu e tombou a cabeça, morto. Pairava agora sobre o leito, livre dos grilhões carnais. Mais uma vez abençoou o filho, agradeceu a Tâmara tanta dedicação e paciência. Foi tocado por uma brisa suave que espalhava um perfume de rosas. Avistou então Inês, que lhe ofereceu a mão, e felizes volitaram rumo à pátria espiritual, protegidos por ofuscante luz dourada. Após o enterro, Dr. Estevão chamou Júnior à biblioteca e leu o testamento de seu pai, que deixava algumas joias de Dona Inês para a igreja, que deveria vendê-las e repassar o dinheiro aos órfãos e idosos do asilo de Algarves, como era de sua vontade. O restante, solar, vinhedos semidestruídos, cavalos e uma casa pequena na cidade, bem como muitas dívidas, pertenciam agora a Júnior. Júnior perguntou ao advogado: "Papai nada deixou para algum possível filho bastardo de sua mãe?" Dr. Estevão, sisudo, respondeu: "Respeite a memória de seu pai. Seu Júlio era um homem honrado. E depois, se tivesse outro filho, eu saberia, pois tenho acesso a todos os livros de nascimento que o cartório possui. Você é o único herdeiro de Júlio Arantes e Inês. Que Deus os mantenha em bom lugar. Espero sinceramente que ele tenha ensurdecido teu pai para que não ouça a bobagem que acabou de falar. Trabalhe duro, recupere os vinhedos. Para isso enviarei 3 homens que trabalham para mim e estarão à tua disposição amanhã cedo. Tuas dívidas são muitas e precisas trabalhar e fazer com que essa terra dê bons frutos, bom vinho. Tens ferramentas, boa terra, és ainda jovem e forte e tens muito tempo para resgatar o que um dia foi teu lar e de teus pais. Em época de colheita me repassarás os salários dos criados e 30% de tudo que conseguir com a venda do vinho, que já está a faltar nas tavernas. Faço isso por teu pai, que era um dos melhores clientes e amigos que já tive. Que Deus te guie e espero que corresponda e mereça a responsabilidade e a herança que ele te confiou." Saiu incrédulo, pois achava que um Dom Juan como Júnior
certamente destruiria todo o patrimônio construído com muito trabalho por Júlio, com meretrizes e jogos. Não sabia ele que Júnior havia mudado para melhor, que a vida havia lhe ensinado a ser humilde, trabalhador e manter-se longe dos bordéis, onde somente os vícios, a vergonha e a morte o esperavam. O tempo passou muito rápido para Júnior, que tinha muito trabalho. Só as saudades e a preocupação com o conde Damasceno o incomodavam. Até o dia em que Dalva chegou trazida por uma charrete e o cavalariço junto. Júnior correu ao seu encontro, pois temia que o pior tivesse acontecido com o conde. Já não bastava ter perdido sua mãe, seu pai, só faltava agora perder seu amigo Damasceno. Deus devia estar lhe castigando, já que seus pecados não eram poucos. Dalva desceu com a ajuda de Júnior, e este pediu que o cavalariço deixasse os animais numa sombra, desse-lhes água e depois fosse até a cozinha, onde Tâmara lhes serviria o almoço. Ao acomodar Dalva, que apesar do cansaço e da poeira da estrada, estava mais bonita do que antes, Júnior chamou Tâmara e pediu que ela trouxesse 2 limonadas. Dalva disse-lhe ofegante que o conde estava adoentado há alguns dias e exigia sua presença. Júnior disse que após o almoço rumariam ambos na carruagem e o cavalariço logo atrás, levando a charrete. Chegaram junto com a noite. Já ao lado da cama do conde, acomodado em uma cadeira, Júnior observou que Damasceno estava mais envelhecido, barba longa e branca, olhos semicerrados, pele amarelada e gotas de um suor gélido pingavam de sua fronte. O velho conde abriu os olhos, sorriu num esforço sobre-humano e estendeu-lhe a mão. O rapaz beijou-a e não conseguiu impedir que amargas lágrimas lhe molhassem o rosto. Então Damasceno afagou os cabelos negros de Júnior, que apresentavam precoces fios brancos também. Nesse momento de ternura e intimidade, adentrou o quarto Cristina. Com os olhos nublados, Júnior reparou que a senhora, tão bem vestida, ostentava também finas joias. Era branca, cabelos ruivos muito bem penteados, tinha pouca estatura e era um tanto rechonchuda. Chorando muito, ajoelhou-se aos pés da cama e segurou num dos pés do pai, como tendo a intenção de impedi-lo de levantar-se e ir a algum outro lugar. Júnior retirou-se silenciosamente, para que pai e filha pudessem despedir-se com maior privacidade. Na sala, o rapaz viu que uma babá embalava o bebezinho de Cristina. De repente, percebeu-se que já estava maduro e não saberia o que era a emoção de ouvir uma criança chamando-o de pai e correndo para os seus braços. Nem receberia os apaixonados beijos e calor humano de uma mulher que fosse só sua e lhe aguardasse impacientemente. Esperou que Cristina descesse e disse-lhe que não ficaria para o funeral do conde, pois isto o faria sofrer muito, a não ser que ela precisasse de sua ajuda. Cristina falou: agradeço-lhe, mas não vejo necessidade. Posso resolver tudo. Quero comunicar-lhe que já tenho comprador para a fazenda, pois meu marido trabalha na cidade de Roma, isto é, se ele não se opusesse, uma vez que era herdeiro também. Júnior, um tanto constrangido por ser obrigado a tratar de negócios com o conde lá em cima, morto recentemente, respondeu-lhe: nada tenho a opor e gostaria de não ter mais que falar nisso agora. Me perdoe, Cristina. E ela, envergonhada, falou: eu é que lhe devo desculpas por importuná-lo com um assunto tão desagradável, mas tenho que retornar esta semana ainda à Itália e não imaginava que havia se apegado tanto assim a papai. Escusa-me, senhor. Júnior, chateado, completou: o conde Damasceno era como um segundo pai para mim, senhora Cristina.
Cristina disse-lhe que assim que recebesse o valor pela venda da fazenda, enviaria a metade da soma e agradeceu por tudo que Júnior havia feito por seu pai. Despediram-se cordialmente devido à mesma dor que os unia naquele momento. Porém, Júnior não gostou muito de Cristina. Achou-a meio insensível, realista demais e materialista. Lamentou que ela não tivesse convivido mais com o conde Damasceno e principalmente não tivesse aprendido e moldado seu caráter, espelhando-se no de seu pai. Reflexivo que estava, não sentiu o tempo correr e quando viu já estava entrando no solar. Tâmara veio até a sala e avisou Júnior que uma visita o aguardava na cozinha. E ele indagou, por que na cozinha? Tâmara falou meio temerosa. Trata-se de uma ex-criada do seu amigo conde. Júnior apressou-se e ao entrar na cozinha, Dalva levantou-se. Tímida, perguntou-lhe. Como tens passado, senhor? Ele disse. Estou bem, apesar do cansaço e de estar sentindo-me muito só, sem o conde. Engraçado, é o mesmo tipo de sentimento que me dominou na ocasião em que minha mãe morreu. Dalva encheu-se de coragem e falou. Sinto muitíssimo pelo senhor. Aliás, por todos que sabiam apreciar a beleza da alma do senhor Damasceno. Estou aqui justamente em nome do conde, que orientou-me a procurá-lo caso precisasse de ajuda. Júnior pediu-lhe, nada temas, se veio em nome dele, digo-lhe antecipadamente que seja o que for, a resposta é sim. Dalva suspirou aliviada e explicou-lhe. Depois que o conde faleceu, como é de conhecimento seu, Cristina vendeu a fazenda e voltou para a Itália. Os novos donos, um jovem casal que recebeu a propriedade como presente de casamento do pai da noiva, dispensou-nos e trouxe criados da cidade, pois esses tinham frequentado as melhores escolas e conheciam culinária típica de diversos países onde já haviam trabalhado, de maneira que foi inútil implorar para que reconsiderassem. Assim, sem ter onde morar, já que Hugo vendeu nossa pequena chácara e infelizmente empregou mal o dinheiro, comprou alguns cavalos árabes, mas como não tinha experiência em tal ofício, eles morreram por uma peste e perdemos todas as nossas economias, e junto com elas nossa esperança de transcorrer a velhice, que não tarda a chegar com alguma dignidade. Como não temos filhos que nos sustentem, vim aqui pedir-lhe por favor que dê-nos trabalho. Nos primeiros meses não há necessidade de pagarmos, apenas nos ofereça um canto para morarmos e algo para comer. Júnior pensou um pouco, aturdido com tudo que Dalva lhe contara. Lembrou-se de como ela tinha se mostrado piedosa quando ele chegara faminto na fazenda do conde. E disse à mulher, se Hugo estiver aguardando lá fora, vá chamá-lo, e depois Tâmara os levará até uma cabana que há do outro lado do riacho. Precisa de alguns reparos no telhado, mas de que mais necessita é de limpeza, e isso tenho certeza que você fará muito bem. Aproveite e peça a Tâmara que lhe separe alguns alimentos para levar. Agora, se me der licença, preciso descansar um pouco, sinto-me esgotado. Dalva agradeceu humildemente, como sempre, e foi à procura de Tâmara. Júnior, chegando ao seu quarto, tratou de deitar-se logo, mas dormir já era mais difícil. Começou a refletir, hábito que aprendera com o conde Damasceno. Pensou que talvez não fosse aconselhável manter Dalva tão próxima. Era uma mulher que, assim como alguns vinhos, com o passar do tempo, tornava-se cada vez mais interessante. Mas havia Hugo, e não estava procurando encrencas. Não era mais um rapagão, mas sim um homem que sabia o que queria. E queria Dalva. Mantinha em sigilo esse desejo, desde que a vira pela primeira vez, quando ela ainda vendia hortaliças.